O meu ingresso no Ministério Público se deu por uma questão de opção individual, né? Formei em Direito pela Faculdade de Direito de Sergipe em dezembro de 1970. Há 8 anos não tinha havido concurso para o Ministério Público. Lembro-me que o último concurso antes do meu ingresso no Ministério Público tinha ocorrido, me parece que em 69 a 70. Nós tivemos uma concorrência de mais de 90 candidatos inscritos. 5 foram aprovados, dentre os quais eu fui também aprovado. Fui nomeado para a Comarca de Glória. A Comarca de Glória, Nossa Senhora da Glória, era uma comarca que abrangia de Nossa Senhora da Glória até Canidé de São Francisco. Então era uma comarca imensa, era praticamente uma vara criminal, porque era um sertão com dificuldades tremendas de administração da justiça. Estradas sem nenhum asfalto, estrutura administrativa nenhuma. Realizávamos audiências na antiga Câmara de Vereadores, que era menor, o espaço era menor do que essa mesa total aqui de audiência. Em Poço Redondo também a prefeitura cedia uma sala para poder se fazer. Em Canidé, esse daí é aí que era uma coisa horrível, porque nós tínhamos ainda apenas as audiências sendo realizadas em um grupo escolar que existia lá, na parte de baixo, chamado Canidé Antigo. Hoje não, Canidé é uma cidade pujante. Passei na primeira entrância do Ministério Público apenas 2 anos, porque fui promovido por merecimento para a comarca de Aracaju, diretamente. Então, eu não frequentei outras comarcas. A comarca a quem eu substituí era a comarca de Nossa Senhora das Dores. Então, eu costumava dizer na época que o sertão e o agreste era todo o Ministério Público que estava sob a nossa direção, porque ia de Nossa Senhora das Dores e antes Siriri, que era termo de Nossa Senhora da comarca de Dores, como Cumbe e Feira Nova. E depois Glória, como centro de comarca, que iria até Canidé. Então, se estendia praticamente de Siriri até as margens do Rio São Francisco, lá de Canidé de São Francisco. De lá, eu fui promovido, na época era procurador-geral, Dr. Gildo Garcia. E eu vim direto para a capital. Na capital, eu fui promotor do Tribunal do Júri. Naquela época só existia 5 varas aqui do crime. Primeira, segunda, terceira e quarta vara criminal e a 5ª vara criminal, que era a vara do júri. Nessa vara do júri, eu atuei por um tempo muito grande, fiz mais de 100 julgamentos. E em alguns momentos eu substituía, auxiliava o procurador-geral, junto como assessor na Procuradoria-Geral do Dr. Gildo Garcia, que era o procurador-geral. Aliás, um fato interessante, o Dr. Gildo Garcia foi procurador-geral do Ministério Público no governo do Dr. Augusto Franco. O Dr. Gildo Garcia, naquela época, deu um impulso muito grande ao Ministério Público. Eu participei, junto com ele, dos projetos para a realização, para o crescimento do Ministério Público. Ele criou, com o apoio do governador, algumas procuradorias, que não tinha. Só existíamos um subprocurador, que era o doutor Eduardo Cabral Mendes, que fazia, às vezes, de procurador-geral antes do doutor Gildo Garcia. E aí, o Ministério Público começou a crescer, efetivamente. Começou a crescer. O doutor Gildo Garcia ampliou as instalações, criou condições, aumentou o Ministério Público, começou a adotar quadros do Ministério Público e deu um pontapé muito grande para o crescimento, que abriu vaga para o cargo de procurador, para promoção por merecimento, para o cargo de procurador de justiça. Nesse período, respondia pela Procuradoria, era o Procurador-Geral, o doutor Pascoal Nabuco, um dos grandes nomes também do Ministério Público. Doutor Pascoal Nabuco, em uma lista tríplice, eu tinha que me inscrever,
eu me inscrevi e numa lista tríplice, eu mais uma vez fui promovido por merecimento para o cargo de procurador de justiça. Isso foi em 90, final de 90. Né? No mês de novembro foi a reunião do Colégio de Procuradores, do Conselho Superior, e depois disso, como a lei já tinha passado, dando autonomia ao Ministério Público, e aí o doutor Pascoal foi um dos pioneiros, o Ministério Público de Sergipe foi um dos pioneiros, sob comando dele, a adaptar a nossa lei, a fazer a lei, adaptando a Constituição Federal de 88. Então, nós tivemos autonomia administrativa e financeira, e com isso, os procuradores, promotores, eram nomeados pelo próprio Procurador-Geral Comum. Isso aí aconteceu hoje. Nesse período de Procurador de Justiça, nós desenvolvemos e participei da direção de todos os cargos aqui dentro do Ministério Público. Durante esse período todo, eu exerci o cargo em eleição direta, disputadíssima eleição. Eu fui eleito procurador-geral para substituir o doutor José Andrade. Teve essa eleição e eu fui o mais votado dessa lista, que foi para o governador. E o governador Albano Franco me nomeou, escolheu o mais votado, que é justo, plenamente justo. E aí eu assumi a procuradoria em outubro de 98, por 2 anos, e me submeti a uma votação, botei meu nome, a reeleição, e fui reconduzido ao cargo de procurador-geral, e também nomeado ainda no governo do Dr. Albano Franco. Passei 4 anos no cargo de procurador-geral. Vim me aposentar na compulsória. Na compulsória aos 75 anos. Hoje eu estou com 76, próximo a 77 anos. Acredito que muito bem até. Eu voltei para uma organização interna do Ministério Público. Pegamos aquele prédio, que hoje está inclusive, aquele é um prédio histórico, mas está inclusive sob leilão do Estado, né? E reformulamos, que aquilo ali estava praticamente uma fogueira, pronto para um incêndio, porque tinha andares que tinha carteiras e material em birô e cadeiras velhas de madeira até o teto. Então, uma coisa horrível o prédio estava. Um auditório que estava no último andar. Se tivesse um incêndio, não tinha para onde sair. Entendeu? De forma nenhuma. Porque a fiação era muito grande da porta, cercava toda. Enfim, os elevadores caindo, despencando. E quando nós entramos, a situação estava muito grave. Tanto assim que eu tive muito receio de tomar posse lá no auditório do Ministério Público e vim tomar posse aqui no Tribunal de Contas, no auditório do Tribunal de Contas, porque tinha as condições propícias para isso. E uma das primeiras medidas foi chegar para o governador e dizer: governador, estou precisando de dinheiro para fazer as mudanças necessárias para se funcionar o Ministério Público. É preciso se fazer da estrutura física aos promotores, aos procuradores, para que o Ministério Público possa desenvolver suas atividades, e aos funcionários, porque, do contrário, não se pode trabalhar dessa maneira. E aí fizemos uma reforma profunda dentro da parte administrativa de lá, do prédio e da organização interna do Ministério Público. Era preciso dar estrutura ao interior, aos membros do Ministério Público. E aí nós partimos para um plano de interiorização do Ministério Público. Dotar as comarcas do interior mais importantes de promotorias próprias, de prédios próprios, porque nós trabalhávamos como se fosse um anexo do Poder Judiciário. A promotoria foi a cidade de Estância. Estância é uma cidade que tem uma tradição cultural muito grande, era uma comarca grande, importante, uma comarca comando do sul do estado, e aí compramos o terreno numa localização excelente e contratamos arquitetos e construímos a promotoria de Estância, em frente ao fórum, porque possibilitava uma transação. Então a promotoria funcionava numa casinha velha, lá, que se adaptou
uma casinha velha, bem distante do fórum, e passamos para o que é a promotoria de instância hoje, que até hoje é uma promotoria referência, né? A outra promotoria de justiça foi de Itabaiana, uma cidade importantíssima dentro do estado, né? Portanto, que irradia para toda aquela agreste, entendeu? Então, nós construímos também em um terreno, fomos aí em Itabaiana e escolhemos o terreno onde iria ser, e hoje a localização dela é uma localização excelente até hoje, porque fica em frente à Câmara de Vereadores, tem outras repartições públicas, em Dagro e outras coisas, nem numa rua de acesso facílimo, também próximo ao fórum, essa era a nossa política. A última promotoria foi a de Candidato de São Francisco. Candidato de São Francisco fica no extremo do estado, né? No extremo do estado. Candidato de São Francisco era uma cidade que tinha uma tradição com a hidrelétrica do Xingó. Houve um fluxo de pessoas que foram para a Candidato de São Francisco, de todo tipo. A cidade cresceu e não tinha estrutura absolutamente nenhuma. O Ministério Público não tinha absolutamente nada lá dentro. A cidade, claro, quando o Estado não está presente, a maquinária toma conta. Então nós identificamos o seguinte, que um dos grandes problemas também era a ausência de uma permanência do juiz e do promotor na comarca. Por quê? Porque era uma comarca de primeira instância, longe, e que não trazia atrativo nem para a magistratura, nem para o Ministério Público. Todo mundo que chegava lá estava só preparando as malas para ir para outra comarca, mais próximo à capital, o que é natural, muito natural. Aconteceu fatos gravíssimos de crimes, de corrupção dentro da administração pública de Canindé de São Francisco, e aí nós tivemos que entrar com um pedido de intervenção estadual, o primeiro pedido de intervenção estadual, para poder colocar nos trilhos aquela cidade. O Tribunal de Justiça aprovou, enviou para o governador, fomos ao governador e colocamos: ó, governador, nós precisamos que tenha o respaldo do Ministério Público lá. Isso aí é um fato que pouca gente sabe. Governador, se nós não tivermos o Ministério Público lá dentro, com a cobertura, essa intervenção não vai dar certo. Chamei o Colégio de Procuradores e sugeri o nome do Procurador de Justiça, Dr. Fernando Ferreira Matos, que já foi diretor de penitenciário, já foi delegado de polícia, um procurador de justiça experimentado, entendeu? Homem de coragem pessoal muito grande. Como nome do Defensor Público Geral, na época, também, e um terceiro nome que eu não me recordo. Pessoas de projeção da cidade, de responsabilidade. E aí o governador optou pelo procurador do doutor Fernando Matos. E nós garantimos ao governador do governador, essa intervenção vai dar certo. No primeiro momento foi um impacto para a comunidade política, entendeu? Mas depois eles se refizeram e aí o bombardeio começou. Mas nós estávamos preparados para isso, porque tínhamos na retaguarda do doutor Fernando uma equipe de promotores aqui funcionando em Aracaju, mas dando todo o respaldo no preparo de petições, de discussões de caminhos de como se fazer. Outras duas medidas importantíssimas foram elevar a comarca para a segunda instância, que na época, por força da lei, não poderia ser pelo número de processos ainda pequeno, mas, dado a excepcionalidade, levantamos no tribunal essa questão, o pedido de elevação da comarca para a segunda, para que lá permanecessem os juízes e o promotor. Isso facilitou bastante. E uma outra medida que nós fizemos, e aí tivemos que fazer rápido, foi a construção da terceira promotoria de justiça no interior, que foi de Canindé de São Francisco. Isso foi um marco muito grande, muito importante. Então, com isso aí, nós acalmamos Canindé de São Francisco. Acontecem algumas coisas, acontecem, mas de forma pontual, não é? Não era um crime organizado que tomou conta praticamente da cidade. Mas isso aí cessou
E hoje Canindé é uma cidade pujante, uma cidade pacífica, de um povo ordeiro, um povo muito bom. Mas teve um período que foi turbulento. Mas nada que o Estado não pudesse fazer. E o Estado via, principalmente, o Ministério Público e o Judiciário. Chegou um ponto que o crime começou a se espalhar, que veio de fora para dentro, né? Começou a se espalhar. Então, essa operação caça-níquel, os caça-níqueis se instalaram aqui como reflexo do que acontecia lá no Rio de Janeiro, né? Espalhando. É como uma metástase que sai espalhando, né? E aqui se instalou. E tinha muita gente que protegia, muita gente que protegia os caça-níqueis, né? E nós tivemos que tomar uma atitude. E a ousadia é tão grande do crime que eles foram se instalar em frente ao Ministério Público, no antigo Hotel Palace, no antigo Cinema Palace. Então, a porta do Ministério Público defronta a porta do crime organizado, da contravenção organizada, que era os caça-níqueis. Entendeu? Aquilo era um absurdo. E a 100 metros, o Tribunal de Justiça. Não é que se ele se instalasse no subúrbio, estaria tudo bem. Não é. Mas é que a ousadia é tão grande, a sensação e a certeza da impunidade era tão grande, o desrespeito às instituições era tão grande, que eles simplesmente se instalaram. E isso aí, você mexer num vespeiro desse, como foi o vespeiro da intervenção, você mexe com muitos interesses. Muitos interesses. Você adquire muitas inimizades. Mas nós não estamos preocupados com inimizades. As inimizades, eu prefiro ter, e preferi, fiz isso de uma forma muito tranquila. Eu preferi que não tivesse essas amizades, mas que tivesse com a consciência tranquila. E aí demos todas as condições para que se derrubasse esses caça-níqueis dali. E realmente foi fechado e acabou os caça-níqueis aqui dentro. Se existe, aí se ainda existem, é outra coisa. Mas na nossa administração, eles foram derrubados. O assassinato foi na época da gestão do Dr. José Andrade. E quando eu tomei posse, eu fiz uma profissão de fé. Eu disse no meu discurso de posse, está gravado, que o assassinato do Dr. Valdir não foi um ataque ao Ministério Público, foi um ataque ao Estado. E que esse ataque não iria ficar impune, porque o Ministério Público iria atrás dos criminosos. E fizemos o trabalho certinho. O primeiro caso que existiu aqui de Sergipe, do juiz ser levado a julgamento pelo Tribunal do Júri. Ele foi condenado criminalmente pelo Tribunal do Júri com o trabalho do Ministério Público. Foi um trabalho que não foi do Procurador-Geral só, foi um trabalho do conjunto de promotores. E esse assassinato, por incrível que pareça, não enfraqueceu a instituição, pelo contrário, fortaleceu, porque criou uma união e um respeito aos navegantes, aos bandidos, de que, se você mexer com os membros da instituição que estão agindo corretamente, nós não vamos admitir. E não admitir. Agora, isso também eu disse no meu discurso, que não ia aceitar o corporativismo. Criamos a Escola Superior do Ministério Público. Foi uma luta para criar, e tem uma placa lá dizendo que essa escola não é uma mera escola acadêmica, de estudos acadêmicos, mas era um laboratório de ideias. Projetar o crescimento e a atuação do Ministério Público. Então tivemos esse prédio mesmo, foi uma decisão nossa para ter uma sede definitiva, uma sede ponha respeito também, que se mostre que ali é o QG do Ministério Público. Conseguimos, junto ao governo do Dr. Albano Franco, que passasse essa área toda para o Ministério Público, para que o Ministério pudesse fazer
Como é uma obra grandiosa, não pode ser objeto só de um procurador, porque o tempo é curto para isso, né? Nós deixamos as condições todas e o local, que muita gente estava interessada nesse local, entendeu? Para a sede do Ministério Público. Daqui, nós contemplamos toda a cidade e verificamos. Isso tem um simbolismo muito grande. Essa escolha tem um simbolismo muito grande. Eu tenho um amor muito grande ao Ministério Público, né? Porque é uma instituição importantíssima dentro do seio da sociedade. Para os que estão, se dediquem à sociedade. Que tenham a sensibilidade de acatar as demandas do povo. E para os que podem entrar, lembre-se que aqui é uma casa para servir e não para ser servido.